qual é o meu propósito de vida? Qual é o motivo pelo qual devo acordar todos os dias? Qual é o legado que deixarei nessa vida? Mesmo que nunca tenha se perguntado isso, vai por mim, um dia você vai parar e se perguntar. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Essas respostas e muito mais é o que nós vamos descobrir nesse estudo maravilhoso de João, capítulo 6, versículos 57 a 71. Sim, e no final do vídeo a gente vai fazer uma oração para que Deus nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas tudo o que vamos aprender nessa aula. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, assistia esse vídeo até o final. Antes da gente começar, esse vídeo de hoje está muito revelador e vem mais por aí. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar as novidades, ok? Bem, vamos ao estudo de hoje. Antes de começar a leitura, deixa eu contextualizar você. No dia anterior, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Depois disso, os discípulos entraram no barco e foram atravessar o mar da Galileia. E durante a noite, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. E eles juntos atravessaram até Cafarnaum. A multidão que comeu daqueles pães e peixes foi atrás de Jesus porque queria mais comida. Eles acreditavam que um novo tempo de fartura tinha começado. Assim como seus antepassados comeram o maná no deserto, eles queriam ter comida à vontade também. Só que Jesus começou a falar com eles com metáforas, oferecendo um tipo diferente de alimento, um alimento espiritual, um alimento para a vida eterna, porque ele tinha vindo do céu. E os judeus que estavam entre a multidão questionaram Jesus, dizendo que conheciam seus pais, José e Maria. Como assim ele tinha vindo do céu? Então Jesus complicou mais ainda para eles entenderem, dizendo que a carne dele e o sangue dele eram a verdadeira comida e a verdadeira bebida. A gente já falou sobre isso, eu vou deixar um card aqui e o link na descrição para você ver o estudo anterior, porque tem grandes revelações, ok? Em todo caso, vamos refletir mais um pouco sobre isso e vamos avançar no entendimento do que nosso Senhor Jesus estava dizendo. Vamos ler então João, capítulo 6, a partir do versículo 57 e se prepara, porque nós teremos grandes revelações já no início do estudo. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Esse versículo diz muito mais do que parece, mas para entender nós precisamos olhar algumas palavras na língua grega, que é o original no Novo Testamento. Começando com as palavras vivo por causa e viverá por minha causa, que agregam as palavras gregas zao e dia. Essa associação de palavras tem 2 significados. É viver por causa de alguém, através de alguém, ou seja, porque alguém lhe deu a vida, e também é viver pela causa de alguém. Ou seja, é se dedicar a fazer aquilo que alguém faz. A gente sabe, né? Se Jesus viveu entre nós na forma física, foi porque o Pai Celestial lhe deu a vida, ou seja, foi por causa de Deus que Jesus viveu entre nós. E nós também vimos em estudos anteriores que Jesus disse que ele não fazia nada por si mesmo, só fazia o que via o Pai fazendo. E que ele veio para mostrar o Pai às pessoas. Isso é viver pela causa de alguém, é fazer algo em nome de alguém. Quanto a nós, eu e você, estamos diante de uma realidade e de uma proposta. Primeiro, se estamos vivos, é porque recebemos o fôlego de vida diretamente de Deus, como a Bíblia diz em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Além dessa bênção da vida física, nós temos que lembrar que Jesus veio até nós para nos dar a oportunidade de ter uma vida de outro tipo, a vida eterna junto de Deus. Mas a vida que Cristo nos oferece não se resume à vida eterna. Isso porque Ele, Jesus, nos oferece um tipo de vida extraordinária para vivermos aqui e agora. Pelo menos para os que resolvem aceitar Jesus como seu Senhor. Foi desse tipo de vida que ele estava falando quando disse: quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então, essa é a primeira realidade que estamos falando aqui. É por causa de Deus e de Jesus que vivemos. Mas tem mais, tem uma proposta. Se nos alimentarmos de Jesus Cristo, viveremos
pela causa de Cristo. Sobre esse assunto, acho melhor a gente voltar para a Bíblia. Vejamos o que Jesus falou em Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Percebeu qual é a tarefa que Jesus estava determinando para os seus discípulos e, por consequência, para nós? Sejam minhas testemunhas. Esse é o propósito fundamental de todos os discípulos de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse: quem se alimenta de mim viverá por minha causa, essa também é a causa de Jesus, que eu e você sejamos testemunhas dele. Mas o que é? Como ser uma testemunha de Jesus? Nós somos testemunhas de Jesus Cristo quando vivemos na nossa vida prática de modo a refletir os ensinamentos dele. Nossa aparência, nosso modo de agir, modo de falar e até mesmo de pensar deve ser um reflexo da presença dele na nossa vida e da nossa escolha de seguir a Cristo. Sim, claro. Para isso nós precisamos nos dedicar a conhecer o nosso Senhor através da leitura da Bíblia e também das experiências pessoais com ele. Falando nisso, a forma mais poderosa de testemunhar a respeito de Cristo é contar as suas experiências pessoais sobrenaturais com ele. Não o que te contaram, mas o que você viveu e está vivendo. Eu costumo dizer que cada experiência pessoal com Jesus que nós temos é como uma tatuagem, mas que é feita no nosso interior. Ela está lá, mesmo que ninguém esteja vendo. E essa lembrança não sai nunca mais. Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas por aí não faz a mínima ideia do que é ouvir a voz de Jesus falando com você, por exemplo, ou ter uma visão com ele, ou experimentar a presença sobrenatural dele, ou receber uma cura ou uma bênção. Bem, as experiências que você pode viver com Jesus são as mais diversas. E eu tenho certeza de que se você contar para quem ainda não conhece a Cristo, ou a pessoa vai achar que você enlouqueceu, ou ela será tomada por uma curiosidade incontrolável de conhecer e de ter experiências assim também. Isso é ser testemunha de Cristo. Isso é viver pela causa dele. Aleluia! Eu tenho muitas experiências dessas. E você? Ei, lembra que no final desse vídeo a gente vai orar? O que você acha da gente pedir mais experiências com Jesus? Então, fica comigo. Bem, dito isso, acho que nós podemos continuar a nossa leitura da Bíblia. Vamos lá? Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Uau, que promessa, hein? Jesus estava dizendo que o alimento que ele trazia não se comparava ao maná que os antepassados deles comeram. Porque o maná era um alimento para o corpo físico, natural. Mas Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, é muito superior, muito melhor e definitivo, porque leva a uma vida eterna. A Bíblia diz, e é muito fácil de comprovar, que eu e você estávamos mortos espiritualmente pela nossa velha natureza pecaminosa que nos afastava de Deus. Essa é a condição em que todos nós nascemos e vivemos, até o dia em que ouvimos falar de Jesus e nos deixamos contagiar por essas boas novas e aceitamos Jesus como nosso Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo vem habitar em nós e o nosso espírito recebe a vida de Deus e somos contagiados por uma vontade incontrolável de conhecer o nosso Senhor. Enquanto buscamos esse conhecimento e essa comunhão plena com Deus, aos poucos somos transformados pelo Espírito Santo em uma nova natureza, uma nova criação, vivendo uma vida onde nós podemos dizer não para o pecado e sim para Deus. E isso tudo é uma preparação para a vida eterna, que viveremos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Continuando, ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? A cidade de Cafarnaum era desenvolvida comercialmente naquela época, chegando a ter um posto onde se recolhiam os impostos. Por exemplo, o evangelista Mateus era coletor de impostos em Cafarnaum. A cidade tinha uma forte presença romana. Galileus e romanos tinham uma relação pacífica.
ao ponto do centurião da cidade ter construído a sinagoga deles. E achados arqueológicos recentes mostram que a sinagoga de Cafarnaum era um prédio grande e bastante suntuoso. Jesus se dedicou a ensinar muitas vezes nessa sinagoga, e os próprios judeus davam essa liberdade para qualquer pessoa se expressar sobre assuntos da parte de Deus. Mas essa mensagem específica de Jesus foi diferente. O texto diz que foram os discípulos que reclamaram, dizendo: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? E que mensagem dura é essa? Bem, certamente era uma mensagem totalmente diferente do que eles haviam ouvido até aquele momento. Porque a Bíblia da época, a Torá, que eles usavam como base de fé, dizia que para alcançar a vida eterna, eles deveriam obedecer à lei de Moisés. Daí vem Jesus dizendo que, para viver para sempre, eles deveriam se alimentar dele, comer a carne dele e beber o sangue dele, porque ele, o filho de José e Maria, tinha sido enviado pelo próprio Deus, e quem vivesse pela sua causa teria a vida eterna. Entende agora por que foi difícil para eles? É como se eles dissessem: como alguém pode aceitar esse plano? Tá, mas como eu e você aceitamos o plano desses, se eles não aceitaram? A resposta é simples. Para discernir o que Jesus estava dizendo, eles precisavam da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo só foi derramado sobre os discípulos depois que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou e subiu aos céus. Esse derramar do Espírito Santo está descrito em Atos, capítulo 2. Eu super sugiro que você leia. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que faz o maior sucesso sobre o dom de línguas estranhas, que é uma das manifestações do Espírito Santo. Vou deixar o link aqui na descrição, ok? Continuando. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Uau! Percebeu o que Jesus disse aqui? Ele anunciou o que aconteceria com ele. E ele falou da sua origem e do seu destino após a crucificação. E ele estava anunciando isso para os seus discípulos, que veriam com os próprios olhos isso acontecer. Pelo menos os discípulos que continuaram com ele, né? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Agora, Jesus dá uma guinada no seu ensinamento e resolve explicar para eles que não seria mesmo possível entender o que ele estava dizendo. Porque o entendimento humano não chega tão longe. Isso me lembra das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14. Veja: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sim, aquelas pessoas não poderiam discernir o que Jesus dizia, porque ele falava de coisas espirituais. Como eles não tinham o Espírito Santo, não aceitavam as coisas que vinham de Deus, mesmo que fosse o próprio Deus falando com eles na sua frente. Agora fica mais fácil entender por que algumas pessoas não conseguem entender a vida cristã, ou até mesmo acham bobagem ou loucura. Vamos continuar nossa leitura? Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Uau! Aqui tem uma outra revelação incrível. É o Pai que atrai as pessoas para virem até Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui comigo, pode ter certeza de que você é uma pessoa muito especial para Deus. Você é uma pessoa amada por Deus, tão amada por Ele, que Ele escolheu você para viver com Ele para sempre. Sim, porque foi o próprio Cristo que disse que você foi escolhido ou escolhida por Deus para ser de Jesus. Uau! Só que não são todos escolhidos por Deus. Quer ver? Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse:
Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Quando Jesus disse, muitos de vocês não creem em mim, ele já sabia quem acreditava e quem não acreditava nele. Então parece que essas palavras foram uma espécie de peneira. Concorda comigo? Jesus ainda estava no início de seu ministério. Ainda tinha muito a fazer. Então me parece que ele deu uma limpada nos seus seguidores. Tanto que Jesus deu uma pressionada nos 12 também. Tipo, e vocês? Não vão embora também? E a resposta de Simão Pedro foi uma revelação maravilhosa. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Veja que, na sua resposta, Pedro falou, nós cremos e sabemos. E vale a pena dar uma olhada nessas palavras na língua original do Novo Testamento, que é o grego. A palavra cremos, ou crer, é pisteuo, e significa mais do que acreditar. É estar persuadido mesmo. Nós já falamos sobre ela no estudo de João 3,16. Vou deixar o link na descrição, ok? E a palavra sabemos, ou saber, no grego é ginosko, e significa conhecer, saber, ter certeza, conhecer através de experiência pessoal. Ou seja, parece que as experiências que os 12 discípulos tiveram com Jesus foram suficientes para que eles não fossem embora com a multidão. Concorda comigo? Bem, mas o que eles sabiam? Que Jesus era o Santo de Deus. E essa palavra santo no grego é agios, e significa diferente do mundo, distinto, de natureza semelhante ao Senhor, separado para Deus, para ser exclusivamente dele. E essa palavra me faz lembrar de um texto de 1 Pedro 1, 14 a 16, que aumenta o desafio para mim e para você. Veja. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pois é, assim como Jesus é santo, e ele foi santo em tudo o que fez enquanto viveu entre nós, assim nós também devemos nos esforçar para viver dessa forma. Eu não sei quanto a você, mas deu uma vontade de orar agora. Eu acho que nós precisamos de oração, concorda comigo? Então vamos lá. Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela sua graça, esse presente que nós não merecemos, que foi derramada sobre nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos também porque, mais uma vez, o Senhor nos reuniu aqui para esse estudo da sua palavra. Pai, nós queremos declarar ao Senhor que sim, nós temos dificuldades em nos santificar, em sermos santos, assim como o Senhor é santo. Por isso pedimos que nos ajude, Senhor, e que nos dê forças para que nós sejamos filhos obedientes, para que não voltemos ao nosso antigo modo de viver quando nós satisfazíamos os nossos próprios desejos e vivíamos na ignorância. Pedimos também que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos entender os assuntos espirituais. Por fim, Senhor, nós queremos agradecer porque nós estamos aqui, vivos. E se estamos aqui, é porque o Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Pai Celestial, nós agradecemos também porque fomos escolhidos e entregues para que Jesus, nosso Senhor, nos libertasse da escravidão do pecado e nos desse vida e vida eterna. Sim, nós queremos viver essa causa, Pai, e ser testemunhas de Jesus. Então pedimos que nos capacite para isso, que nos dê conhecimento de quem o Senhor é e de quem é Jesus Cristo e nos dê muitas experiências sobrenaturais para que nós possamos testemunhar. Nós oramos, agradecemos e entregamos ao Senhor toda a glória por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Ei, deixa eu te convidar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? E se você crê em Jesus, peço que curta esse vídeo, deixe seu comentário, sugestão, pedido de oração e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Espalhe essas boas novas.
Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.